Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 3, do verso 1. Eu vou pedir ajuda com esse daqui também. Põe no mínimo, por favor, senão vai me atrapalhar um pouco. Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11, nos diz assim: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, mas é segurança para vocês. Cuidado com os cães, com aqueles que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos glorificamos em Cristo, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e nós não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu tenho ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Jesus Cristo. Mas, mais do que isso, eu considero tudo isso como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado dele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Amém? Deus Todo-Poderoso, Pai de infinita graça e eterna bondade, mais uma vez, Senhor, louvamos o Teu santo nome e exaltamos o Senhor e agradecemos, ó Deus, por esta mensagem que nós lemos, pedindo ao Senhor nesse instante a Tua iluminação, para que a compreensão da Tua palavra, ó Deus, seja explícita, Senhor, para cada um de nós, e que venhamos, ó Deus, aplicá-la em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós falamos bastante sobre o objetivo desta carta de Paulo. Nós falamos tanto sobre a ação generosa da igreja de Filipos para com Paulo, quanto do ato de gratidão, da postura, da atitude de gratidão de Paulo para com a igreja de Filipos. Só que nós entendemos aqui todo o contexto, falamos sobre isso durante todo esse mês, na verdade o mês passado e esse mês de abril. Paulo estava preso e a igreja de Filipos havia ali entendido as necessidades de Paulo. Era uma igreja que era muito parceira no ministério. E essa igreja então, ela faz uma oferta, ela faz uma coleta entre os irmãos e envia para Paulo. Paulo então, compreendendo essa atitude por parte da igreja, escreve essa carta como um ato de gratidão, falando para a igreja sobre a sua atitude de mordomia, nos deixando aqui um exemplo de mordomia muito claro e muito grande.
Mas então, meus irmãos, Paulo ele começa a tratar alguns assuntos que são muito específicos da igreja de Filipos. Paulo trata sobre um conflito que havia entre duas mulheres que eram muito notáveis naquela igreja. Paulo chama a atenção sobre a atitude de um grupo que havia na igreja, que se sentia melhor do que os outros, era o grupo dos perfeccionistas, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso a partir desse terceiro capítulo, né? Então, tudo isso que eu estou trazendo para os irmãos aqui nessa introdução, nós já falamos, né? Nós já mastigamos bastante nas mensagens que se passaram. Mas agora aqui, a partir do versículo 19, ainda do capítulo 2, Paulo começou a sinalizar a conclusão dessa carta. Paulo começou a desenhar ali a conclusão dessa carta. E fica muito claro essa proposta de Paulo de terminar essa carta, porque ele começa a informar algumas questões que estaria relacionada à sua atitude de uma forma prática para a igreja de Filipos. Ele diz assim, olha, eu vou enviar Timóteo. Eu vou enviar Timóteo para tranquilizar vocês, ou melhor, para tranquilizar meu coração, e para que ele possa também cuidar dos interesses de vocês. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, olha, eu vou mandar aí alguém de minha confiança, para que ele possa, em primeiro lugar, apaziguar meu coração. Eu entendo que vocês passam por algumas dificuldades, e Timóteo vai aí para ajudar. E Timóteo estando aí para ajudar, o meu coração vai ficar em paz. E a igreja vai ter como resolver os seus problemas. Mas então, meus irmãos, nós saímos do capítulo 2, entramos no terceiro capítulo, e nesse terceiro capítulo aqui, no primeiro versículo, Paulo parece, de fato, concluir a escritura dessa carta. Ele diz assim, por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Paulo está dizendo, finalmente, terminamos a carta, alegrem-se no Senhor. Todavia, como se Paulo lembrasse de algum problema, ele volta a escrever à igreja. É interessante, é como isso acontece muito, né? Quando visitamos algum irmão e aquela conversa está muito gostosa, né? Aquela conversa está muito fluente, e de repente você se lembra que precisa ir embora para resolver alguma coisa, e você diz assim, meus irmãos, eu preciso ir embora, finalmente eu preciso ir embora, e você aperta a mão do irmão, você fala com um, você fala com outro, e de repente você se lembra de um assunto e começa a história de novo. Isso é comum acontecer, e é exatamente isso que acontece aqui na carta aos Filipenses. Paulo se lembra de algo, então ele continua a escrever, e no capítulo anterior, como nós citamos aqui, Paulo falou sobre um grupo naquela igreja que se achava perfeito, mas ele não dá detalhes desse grupo. Ele vai dizer, né, no capítulo 2, ali a partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Paulo desperta nesse grupo a necessidade de humildade. Olha, vocês não são melhores do que os outros. Vocês precisam desenvolver em seus corações o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês precisam entender que Jesus era Deus, mas ele não teve por usurpação, né, ser igual a Deus, mas ele se desfez da sua glória, habitou entre nós até o dia da sua morte. Foi uma morte humilhante. Entendam isso e tragam essa realidade para a vida de vocês. Então, quando chega aqui, meus irmãos, no capítulo 3, Paulo nos dá a entender que esse grupo era um grupo de judaizantes. O que é isso, pastor? O mesmo problema que nós identificamos aqui quando estudamos a carta de Paulo aos Gálatas. Havia dentro da igreja, meus irmãos, um grupo de judeus que haviam se convertido a Jesus, mas não tinham vivido uma conversão total. Era uma conversão parcial, porque essas pessoas não acreditavam na potência, no poder
na eficiência do sacrifício de Cristo. Essas pessoas acreditavam que somente acreditar em Jesus, somente confiar em Jesus, não era o suficiente para que aqueles indivíduos fossem salvos. Então, além de acreditar em Jesus, os homens precisam ser circuncidados. Além de acreditar em Jesus, a igreja ela precisa observar a lei de Moisés. Além de acreditar em Jesus, a igreja precisa ser limitada em relação às suas alimentações. Ou seja, aquele grupo trazia um peso para a igreja de Filipos que não correspondia à cultura dos Filipos. Aquele grupo se achava melhor do que os filipenses porque eles observavam a lei de Moisés. Porque eles seguiam a lei de Moisés. E eles obrigavam que aquelas pessoas também fizessem. O apóstolo Paulo então advertiu aos filipenses a se afastarem dos falsos mestres. Consequentemente, se afastarem dos falsos ensinamentos. Então, essas pessoas, esses falsos mestres, obrigavam a igreja dos filipenses a seguir rituais do judaísmo, como se fosse algo necessário para que eles viessem a alcançar a salvação. Contudo, meus irmãos, Paulo ele é muito enfático. E ele disse que somente a fé em Jesus tornaria aquelas pessoas próximas a Deus. Coloca isso na tua cabeça. É somente a fé em Jesus que te aproxima de Deus. Não são os rituais. Não são os achismos, não são as invenções, não são os ventos de doutrinas, não são os movimentos que te aproximam de Deus, mas tão somente a tua fé em Jesus. É muito fácil nós sermos embebecidos com falsos ensinamentos, e hoje em dia então é mais fácil ainda. Muitas pessoas, antes de ouvir o pastor Jamison na igreja, ouvem 3, 4 pastores em sua casa por meio das redes sociais. Precisamos ter cuidado. Se alguém tentar te prender a rituais, se alguém tentar te prender a esse tipo de coisa, afaste-se. Paulo está dizendo que nada disso tem real valor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele traz algumas verdades aqui para a igreja de Filipos, para que ela estivesse atenta. Paulo adverte a igreja, e a primeira advertência que Paulo dá à igreja, é que eles tivessem cuidado com os falsos pastores. Será que isso era uma realidade específica da igreja de Filipos? Não. Infelizmente nós vivemos em momentos conturbados, aonde somos bombardeados por falsos ensinamentos. Hoje eu estava em casa e ali vi um testemunho de uma jovem senhora de um determinado grupo cristão. Eu não vou citar o nome por uma questão ética. E ela dizia assim: eu nasci nesse grupo e aprendi que somente nós éramos salvos. E eu acabei fazendo uma viagem a trabalho, e essa viagem eu acabei conhecendo 2 jovens senhoras também, cristãs, e uma das conversas que iniciou ali entre a gente foi Bíblia. E eu me envergonhei porque eu não sabia nada de Bíblia. Eu fui embebecida pelos dogmas da minha igreja. Eu fui embebecida por falsos ensinamentos. E a partir daquela conversa, segundo ela, chegou para o seu marido e disse: eu preciso aprender sobre a Bíblia.
Paulo está dizendo, meus irmãos, cuidado com os falsos pastores. O verso 2 ele diz, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com uma falsa circuncisão. Capítulo 28 de Jeremias, por exemplo, os irmãos vão lembrar da história. Judá estava sendo cercada ali pelo Império Babilônico. Deus estava utilizando o Império Babilônico como espada de justiça para que Judá se arrependesse dos seus pecados. Deus então usa o profeta Jeremias para falar sobre os pecados daquele povo, sobre os erros que aquele povo cometia. Mas se levanta um outro profeta chamado Ananias, e esse profeta Ananias dizia, está vendo o que Jeremias está dizendo? É tudo mentira. Deus está com vocês, e Deus nos dará vitória sobre o povo da Babilônia. Mentira! Mentira! Homens que só querem somente massagear o seu ego e dizer mentiras para que você se sinta bem, e era exatamente isso que Ananias estava fazendo. Enquanto Deus usava o profeta Jeremias para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, o falso profeta estava massageando o ego do povo, dizendo que Deus estava com ele, dizendo que Deus estava com eles, dizendo que Deus estava aprovando o seu comportamento. Nem todos que dizem palavras bonitas para você querem o seu bem. Aprenda isso. Em alguns momentos você será repreendido. Deus há de te repreender. Em alguns momentos Deus há de te corrigir. Em alguns momentos Deus há de exigir uma mudança de comportamento da sua vida. Enquanto isso, os falsos pastores estarão massageando o seu ego. Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao verso 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino que é seguido à piedade, esse alguém é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamação, suspeitas malignas, atritos constantes entre pessoas, e tem a mente corrompida, que são privadas da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Pessoas que só estão interessadas em seu dinheiro. É isso que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Pessoas que não estão nem aí com sua salvação, que não estão nem aí com sua vida espiritual, mas está falando coisas boas para você. Às vezes o sujeito está com a vida toda errada, mas Deus está falando, e Deus está manifestando bênção em sua vida. Profeta Ananias, enquanto Deus estava corrigindo o povo por meio do profeta Jeremias, Ananias estava contando mentiras para que o povo continuasse em pecados e fizesse a vontade do rei. Paulo advertiu os filipenses, e aqui ele utiliza, meus irmãos, a palavra blepet, que foi traduzida como guardar. Guardem-se dos cães, guardem-se dos falsos obreiros, dos maus obreiros, guardem-se daqueles da falsa circuncisão. Mas deixa eu chamar a sua atenção, essa palavra seria melhor traduzida, ela também faz sentido de vejam e percebam. Percebam. A igreja, ela precisa perceber aqueles que estão mal intencionados. Às vezes, meus irmãos, dentro da própria comunidade, existem pessoas mal intencionadas. Existem pessoas que já trazem uma carga
de falsos ensinamentos e de falsas crenças, e aos poucos elas começam a disseminar aquelas falsas crenças, e aquilo que em outrora estava tão somente na cabeça daquela pessoa, começa a ser disseminado na igreja. E aí, como é que diz lá Jesus, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está dizendo: desenvolva a capacidade de perceber os falsos pastores, as pessoas mal intencionadas. Se nós não estivermos atentos, nós podemos ser enganados por falsos ensinos, doutrinas da moda. Muitos são fisgados por heresias e têm a sua vida espiritual completamente destruída. Ontem nós tivemos aqui uma reunião, um devocional com o Ministério de Louvor, e nós falamos sobre a responsabilidade do Ministério de Louvor. Aquilo que tanto o Ministério de Louvor quanto o Ministério da Palavra, o Ministério Pastoral, ele fala aqui na frente, tem uma influência muito grande sobre a vida da comunidade. E essa influência, ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Essa influência, ela pode edificar vidas, mas ela também pode destruir vidas. E Paulo está dizendo aqui, olha, desenvolvam uma capacidade de perceber falsos ensinos, desenvolvam uma capacidade de perceber os falsos mestres, para que as suas vidas espirituais não sejam destruídas. Interessante que Paulo, ele vai trazer aqui algumas características que, de alguma forma, representam essas pessoas. E então Paulo diz assim: percebam os cães, uma palavra pesada utilizada por Paulo. Mas por que Paulo compara esses falsos mestres, esses falsos pastores a cães? A gente precisa entender o contexto do apóstolo Paulo. Primeira coisa é que no primeiro século os cachorros, meus irmãos, não eram tão domesticados como nos tempos de hoje. Os cães, eles perambulavam pelas ruas, os cães eram selvagens, os cães eram carniceiros. E o judeu, para maldizer os gentios, os chamavam de cães. Paulo está dizendo, olha, esses homens são como cães. Eles são carniceiros. Eles são selvagens. Afaste-se, desenvolva a capacidade de percebê-los. Paulo vai dizer também, na sua Bíblia, talvez nos diga aqueles que praticam o mal, em outras traduções, como João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, vai dizer os maus obreiros, os maus trabalhadores. Percebam os maus obreiros, homem de má índole, homens vis, errados, perversos, homens problemáticos, que trabalham na obra, mas são maus, que trabalham na obra, mas são vis, que trabalham na obra, mas são perversos, que prejudicam, que destroem. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, logo no início da minha caminhada profissional, uma empresa de tecido, uma fábrica de tecido, né? Tecido de poliéster. E ali havia um maquinário bem grande, onde quando a gente fazia as mantas de tecido, vinha ali uns fardos grandes de fibra de poliéster. Nós abríamos essas fibras e colocávamos na máquina, né? E essa máquina desfiava ela todinha para mandar para uma outra máquina. E ali nós fazíamos de fato uma higienização completa na máquina. Havia um funcionário que estava revoltado com o salário, que estava revoltado com algumas coisas em relação à empresa. E aí, eu me lembro que foi uma madrugada que nós estávamos trabalhando, e houve troca de turno, e as máquinas foram limpas, para que nós pudéssemos produzir o material branco. E aí, meus irmãos, quando nós iniciamos a produção daquela madrugada, o tecido saiu todo manchado de preto. No final descobrimos que um dos funcionários havia sabotado a máquina, havia pego
um pedaço grande de fibra e, escondido de madrugada, chegou lá e jogou dentro da máquina. Maus obreiros, que têm a intenção de prejudicar, que têm a intenção de destruir. Paulo diz: percebam essas pessoas dentro da igreja. Para que você possa evitar, para que você possa se afastar, você precisa perceber. Então, desenvolvam essa capacidade. Percebam os mutilados. A palavra aqui para circuncisão é peritone, mas Paulo vai utilizar outra palavra, catatone, que quer dizer corte, mutilação. Paulo está dizendo: olha, eles não são de fato circuncidados, porque a circuncisão hoje já não faz mais sentido. A circuncisão física já foi substituída pela circuncisão espiritual, que é dada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: a circuncisão era a aliança que Deus havia feito com Abraão e sua descendência. Mas antes de Jesus morrer, foi nos dada uma outra aliança. Então, de uma forma alegórica, nós somos essa circuncisão. E aqueles que ainda fazem no seu corpo, eles simplesmente se cortam, porque não faz mais sentido. Eles simplesmente se mutilam. Então, observe essas pessoas. Observe as conversações. Observe as ideias mirabolantes que diferem daquilo que nós de fato acreditamos. A segunda advertência dada por Paulo é que a igreja é o resultado da nova aliança. E aliança, meus irmãos, nada mais é do que um contrato. Nada mais é do que a ratificação de um compromisso. Imagine um casal de apaixonados que passam pelo período do namoro, que passam pelo período do noivado e chegam exatamente na noite do casamento. E na noite do casamento existe ali na cerimônia o ato de trocas de alianças. Isso aqui representa um contrato. Aliança nada mais é do que um contrato. E quando nós observamos as Escrituras, Gênesis, por exemplo, capítulo 12, Deus, ele chama Abraão e institui a circuncisão como sinal da sua aliança, como o sinal do seu concerto com Abraão e sua descendência. Abraão, eu firmo um contrato contigo, mas esse contrato ele precisa ser evidenciado. Esse contrato, ele precisa ser de uma forma física. Então, tanto você quanto a sua descendência será circuncidada. Mas isso foi cumprido em Jesus. Na última ceia, Jesus anunciou a nova aliança instituída por Deus como um novo concerto. Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Portanto, fazei isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Por meio do sacrifício de Jesus, Deus assinou conosco um novo contrato. Pelo meio do derramamento de sangue de Jesus, para a nossa salvação, Deus instituiu uma nova aliança com os homens. Versículo 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos não gloriamos, que nós nos gloriamos em Cristo e nós não temos confiança na carne, somos nós. Lembra do ensino de Jesus com aquela mulher samaritana? Senhor, onde é que nós devemos adorar? E Jesus responde: olha, não é nem em Jerusalém, nem é no monte, mas é em espírito e em verdade. Porque Deus procura verdadeiros adoradores, e aqueles que o adorem
em espírito e em verdade. É sobre isso aqui que Paulo está dizendo, meus irmãos, nós temos essa nova aliança de Deus para conosco, nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos a certeza da nossa relação com Deus, do nosso contato com Deus, por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, e esse sangue é a nova aliança que nos garante a nossa relação com Deus. Paulo ilustrou isso, e ele diz: nós somos a circuncisão espiritual, uma marca não física, marca essa que somente Deus pode ver. Enquanto aqueles que estavam na igreja disseminando esses ensinamentos, eles diziam assim: vocês precisam ter a marca física. Paulo está dizendo: não, nós precisamos ter a marca espiritual. Nós precisamos ter o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Então, somente crer no sangue de Cristo é o que nos garante fazermos parte desta aliança. Paulo está falando sobre vidas consagradas a Deus, não rituais, mas vidas consagradas. Deuteronômio capítulo 10, verso 16: sejam fiéis à sua aliança, aliança em seus corações, deixem de ser obstinados. A igreja, meus irmãos, não confiava em esforços humanos, e Paulo sabia disso. A igreja era ousada. A igreja de Filipos confiava em Deus. E Paulo está dizendo: desenvolvam uma capacidade de identificar falsos ensinamentos. Quantas pessoas aqui, talvez aqui não, mas quantas pessoas você conhece, que acreditam que Deus não olha mais para elas, porque elas são indignas, porque elas têm vergonha dos erros que cometeram na vida? Quantas pessoas você conhece que de fato enfraqueceram na fé, mas assim como o filho pródigo, ele imagina: eu não sou digno de voltar da casa do meu pai, eu não sou digno de fazer parte desta aliança. De fato, nós não somos dignos. Eu não sou digno. Somos todos indignos, mas a aliança de Deus conosco, ela não nos exige esforços, ela só nos exige fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, texto que é hiper conhecido pela igreja, que nos diz: pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, isso não corresponde aos esforços físicos, isso vem de Deus. Deus não exige nenhum tipo de esforço da sua parte. A única coisa que Deus exige é que você acredite em Jesus como seu filho. A nossa irmã Neide cantou aqui o hino de número 186. E esse hino fala perfeitamente sobre isso. O chorar não salva. As obras não me salvam. As orações não salvam. É Jesus quem salva. Ele a obra consumou. Os meus pecados Ele expirou. O seu sangue foi quem me lavou. É Jesus que salva. Foi Jesus que padeceu. Sobre a cruz, Ele morreu por mim. Por seu sangue que verteu ali na cruz, Ele pôde salvar minha vida. Ele pôde salvar a sua vida. Meus irmãos, fujam, rejeitem
afaste-se de qualquer ensinamento que difere dessa base que nós acreditamos. O apóstolo Paulo faz uma terceira advertência à igreja de Filipos, e ele vai dizer: as suas experiências sem Jesus Cristo, elas são vazias. Aquilo que você viveu antes de Jesus, tem valor nenhum. Verso 4 ele diz: ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, você quer conhecer? É claro que Paulo aqui não está sendo arrogante, tá, irmãos? Mas é porque Paulo tinha muito conhecimento da religião judaica. A gente ainda vai contextualizar isso. Mas é como se Paulo está dizendo assim, vocês querem conhecer mais do que eu? Vocês querem argumentar comigo? Vocês querem falar de experiências religiosas? Tá bom. Então vamos falar. Vocês querem conhecer mais do que eu, né? Tá bom. Verso 5 e o verso 6, Paulo vai dizer: eu fui circuncidado no 8º dia de vida. Eu sou pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Não tinha nada que falasse mal de mim. Vocês querem discutir sobre isso? Vocês querem discutir sobre experiência religiosa? Tá, vamos discutir. E naquele caso ali específico, era a ideia do judaísmo. Hoje nós não sofremos com isso. Mas tem tanta coisa lá fora, tem tanta invenção, que acaba abalando a fé de muita gente. Quer ver um exemplo? Vou fazer algumas perguntas retóricas. Quem já se prostrou aqui diante de imagem? Quem já rezou diante de imagens? Quem já fez simpatias para alcançar objetivos? Colocar santo de cabeça para baixo, dentro de geladeira. Quem já negou doar sangue para salvar a vida de alguém? Quem já deu dízimo achando que alcançaria alguma bênção, ou até mesmo a salvação do Senhor? Quem já comprou objetos e levou para casa como se fossem canais de graça? Flores, lenços, como se isso fosse canal de graça para a sua vida, como se isso fosse abençoar a sua vida ou abençoar a sua casa. Quem já fez isso? Quem já deu tudo o que tinha, com a esperança de receber em dobro? Quem já fez campanhas e campanhas, sacrifícios de tolos, mas estava com o coração longe de Deus? O profeta Isaías, ele disse que Deus não se satisfazia das festas que eram feitas, dos sacrifícios que eram apresentados no templo, porque o coração e as mãos do povo estavam sujas. João capítulo 17, verso 1 ao verso 3. Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna, e todos os que lhe deste, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, que o Senhor enviou.
Foi essa a missão de Jesus? Trazer a vida eterna para cada um de nós. Não nos cabe fazermos cerimônias, seguirmos rituais, comprarmos objetos, irmos atrás de sinais, de prodígios, não nos cabe isso. Todas as nossas experiências não valem de nada, são experiências completamente vazias. Versículo 7 e o versículo 8 de Filipenses 3, Paulo diz: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo, tudo isso, toda essa pompa, toda essa experiência, toda essa carga de vida, eu desconsiderei por causa de Jesus Cristo. Eu comparei como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, olha, me perdoe a expressão, sou eu que disse não, é Paulo. Paulo está dizendo aqui, ó, tudo isso que eu vivi, todas essas experiências que eu vivi, eu vou usar as mesmas palavras de Paulo, para não ser indelicado, é como esterco, não vale de nada, não tem valor nenhum. E tem gente, meus irmãos, que se gloriam do seu passado, que se gloriam das suas experiências. Paulo está dizendo aqui, isso não tem valor. Paulo poderia se orgulhar do seu passado, Paulo poderia se orgulhar do seu currículo, Paulo poderia se orgulhar das suas experiências religiosas, mas ele está dizendo, eu a desconsiderei, porque eu as vivi, sem antes de conhecer Jesus. E depois que eu conheci Jesus, eu entendi que nada disso tem valor. A quarta advertência que Paulo dá à igreja, é que ela, na verdade ele não sabia como ele iria morrer, mas ele tinha plena consciência de que ele iria ressuscitar. Algumas pessoas, eu tiro isso por mim, tá, irmãos? Gostam de comer aquele frango assado, né? E aí ele vai e se delicia com a carne, se delicia com o peito, com a coxa, com a sobrecoxa, mas na hora de roer o osso, ele não quer. Na hora de lavar os pratos, ele está fora. Paulo está dizendo aqui, a gente precisa se deliciar com as bênçãos de Deus, mas a gente também precisa viver as dificuldades abraçadas com Jesus. A gente precisa viver aquilo que Deus tem preparado de melhor para nós, sim, mas a gente precisa ter tamanha fé em Jesus, que as dificuldades que nós enfrentaremos, nós precisamos enfrentar olhando para Jesus. Paulo poderia se orgulhar do seu passado, do seu currículo, meus irmãos. Ele está dizendo, tudo isso é coisa do passado. Agora eu entendo que mais cedo ou mais tarde, eu vou morrer. Eu não sei como, mas eu sei que o mais importante é que no dia da ressurreição, eu estarei com Cristo. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas querem o bônus da salvação, mas não querem viver as consequências dela. E viver com Cristo tem suas consequências. Jesus disse, olha, eu não vim trazer para vocês paz, mas eu vim trazer para vocês espada. Vocês serão odiados de muitas pessoas. Versículo 9, versículo 10. Ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça
que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, que se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero participar dos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Você pode repetir essas palavras de Paulo? Você tem coragem de repetir essas palavras de Paulo? Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, mas eu também quero participar dos seus sofrimentos. Essa semana eu estava vendo a história de um etíope, que teve a sua casa invadida, cristão. Eu acho que foi essa a nacionalidade dele. Teve a sua casa invadida. E ali, ele lutou contra o invasor da sua casa, e no meio da luta ele acabou tirando a vida daquele homem. Ele foi preso, e ainda que todas as provas apontassem aquela situação como legítima defesa, ele foi condenado à morte. Pastor americano ficou sabendo dessa história e de alguma forma entrou em contato com a justiça daquele local e mandou uma carta pedindo para que aquele homem fosse substituído por ele. Ele disse: eu morro no lugar daquele homem. Isso me faz lembrar do texto de João, texto que nós iremos trabalhar aqui no aniversário da igreja. 1 João 3,16. Nisso consiste o amor, em que Cristo morreu por nós, e que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Paulo está dizendo: eu quero conhecer o poder de Deus, eu quero conhecer a ressurreição, mas eu também quero ter participação nos seus sofrimentos. Eu quero me tornar como Ele em sua morte. E aí eu quero chamar a sua atenção. A salvação, meus irmãos, não depende de sacrifícios humanos. Jesus já morreu por mim, Jesus já morreu por você. Todavia, quando nós somos alcançados pela graça de Deus que habita em nossos corações, quando nós somos transformados por Cristo, nós somos desafiados a vivermos como Ele, nós somos desafiados a fazermos o que Ele fez, nós somos desafiados a sofrer como Ele sofreu. Olha a atitude deste pastor americano, deste missionário americano. Eu já estou com 78 anos. Eu entrego a minha vida no lugar desse homem inocente. Nós não podemos tão somente viver o triunfo espiritual, mas nós também precisamos viver aquilo que aparenta ser derrota para aqueles que não têm visão espiritual, aquilo que aparenta ser doloroso para aqueles que não conhecem a salvação. Paulo não sabia como ele iria morrer. Paulo não sabia se ele iria partir naquele instante, se ele iria partir algumas horas depois. Paulo não sabia se ele iria partir dali a alguns meses. Paulo não sabia se ele iria ser atravessado por uma lança romana. Ele não sabia se seria atravessado por uma espada romana. Paulo não sabia se ele seria devorado por feras. Paulo não sabia se ele seria decapitado. A única certeza que Paulo tinha é que ele levantaria do pó no dia da ressurreição.
Escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no verso 11, ele disse: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Você crê nessa palavra? Você crê na ressurreição de Cristo? A única forma, meus irmãos, de termos comunhão com o Pai é por meio de Jesus. Por isso, tenha fé em Jesus. Se isso não foi ensinado, abra os seus olhos. Cuidado com as ideias mirabolantes que nascem nos corações dos homens, nos corações dos cães, nos corações dos homens maus, dos maus obreiros, no coração daqueles que são mutilados, como disse o apóstolo Paulo. Desenvolva a capacidade de identificar. Desenvolva a capacidade de entender que muitos ensinamentos não apontam Jesus como único e suficiente Salvador. E se isso acontece, afaste-se. No passado, a aliança se baseava na circuncisão. As pessoas precisavam fazer alguma coisa para ser salvos. Hoje Jesus já fez por mim, por você. Escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer: Deus, Ele prova o seu amor para conosco. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele morreu por nós, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo pessoas indignas, mesmo sendo pessoas sujas, mesmo sendo pessoas sem nenhum tipo de capacidade de sair desta condição, Deus, Ele prova o seu amor, porque Jesus morreu por mim, morreu por você, e nós precisamos estar atentos e nos apegar a esse ensinamento, ainda que se levante pessoas que digam o contrário, ainda que se levante pessoas vendendo um lugarzinho no céu, ainda que se levante pessoas com objetos que prometam abençoar a sua vida. A Bíblia chama isso de idolatria. Olhe para Jesus, confie em Jesus, abrace Jesus, alimente-se das Escrituras, esteja atento para que ninguém te engane. Querido Deus e soberano Pai, Tu és soberano, Senhor, eterno, supremo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, ó Deus, que nos desperta. Como disse o apóstolo Paulo, eu não me canso de ensinar, eu não me canso de escrever sobre esse assunto mais uma vez. E Paulo ainda vai dizer: entenda que isso é segurança para vocês. Estejam atentos. Abre, ó Deus, os nossos olhos espirituais para que nós possamos, Senhor, identificar os falsos ensinamentos, identificar os falsos líderes, para que não estejamos, Senhor, vulneráveis. Paulo está dizendo: olha, isso é para a segurança de vocês, para que a nossa vida espiritual esteja segura, para que a nossa certeza de salvação não seja abalada, para que não sintamos falta ou necessidade de fazer mais alguma coisa, para que entendamos, Senhor,
que se a gente pensa desse jeito, a gente está dizendo assim: olha, o sacrifício de Jesus não valeu de nada, porque eu preciso completar a obra, eu preciso completar aquilo que Jesus deixou de fazer. Mas Jesus disse: a dívida está paga, está consumado, está concluído, não tem mais nada a ser feito. Portanto, Deus, que o Teu Espírito confirme, Pai, que o Teu Espírito confirme no coração da igreja que nós somos os Seus filhos, e de que naquele grande dia nós nos encontraremos com o Senhor dos ares, após a ressurreição. Essa é a nossa oração, Pai, e somos infinitamente gratos ao Senhor. Amém.